Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor, o canal dos fundos imobiliários. E nesse relatório gerencial, a gente vai falar do relatório gerencial de agosto do Fundo de Investimento Imobiliário de CRI, o REC Recebíveis Imobiliários, é o REC R11. Então a gente vai ver qual foi a performance do fundo no mês de agosto. Teve uma queda aí nos rendimentos, né? Vamos ver dentro dos seus resultados lá se teve algum impacto, algo que a gente possa observar as movimentações da sua carteira, né? Então, fique conosco aí. Se você gosta desse tipo de assunto, então não perca tempo, se inscreve aí no canal, ative as notificações e deixa o seu like, tá? É tudo de graça e você ajuda muito a gente aqui no canal a disseminar essas informações. E também vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, também o link do nosso grupo do Telegram. É um grupo aberto que você pode conversar comigo e com outros investidores também. Vamos lá então, vamos falar aqui do REC R11, fundo que eu tenho em carteira, na verdade que eu tinha em carteira, né? Eu vendi ele em junho, o fundo eu vendi em junho e sigo observando que o fundo está caindo no mercado, tá? Tá aí quase próximo aos R$ 81. Sigo observando o fundo, que eu gosto do fundo, vendi realmente numa oportunidade de, de alta dele lá em junho e também para pegar um outro fundo que estava com uma oportunidade interessante, na verdade foi uma ação que eu peguei. E então, dentro ali, né, da reoxigenação do portfólio, tive que vender. Eu estava muito exposto aos fundos de crédito, tá? Então, é um fundo que eu estava ali com um lucro interessante, já tinha aí desde 2021, e agora sigo acompanhando para qualquer oportunidade aí entrar novamente no fundo. Bom, isso não é nenhuma indicação de compra nem de venda, pode ser que eu nem entre no fundo novamente. Bom, vamos lá. Ele tem o gestor de investimento aqui, o gestor, né, a REC, Gestão de Recursos, administrado pela BRL Trust, tem a rentabilidade alvo IMAB mais 1%, que a gente vai ver se ele está cumprindo essa rentabilidade. Ele está um pouquinho abaixo do valor de mercado, aqui, ó, em torno de 10%, né? Por aí, quase 10%. Atualmente no mercado, com certeza mais de 10% abaixo do valor patrimonial, paga em torno de 1,20% de taxas ao ano, né? Sobre o PL também, ele não tem taxa de performance, que é bem raro nos fundos de crédito. Prazo de duração indeterminado, condomínio fechado para investidores em geral. O fundo tem mais de 174 mil cotistas, e como lembrando, não sou mais cotista do REC R11, e esse é o código de negociação na Bolsa de Valores. Esse é o objetivo do fundo, é investir, é de gestão ativa, tá? E investe principalmente ou preponderantemente em certificados de recebíveis imobiliários. No dia 13 de agosto, ele então pagou mais de 19,8 milhões de reais, o que deu 75 centavos por cota, né? Em torno quase 0,9% de yield no mês, porque a cota fechou 84,80. E o dividendo generalizado do fundo, ó, 10,6%, né? Tem muitos fundos de crédito que estão melhores, inclusive, do que o REC-R, né? Tá muito melhor, inclusive, muitos fundos pagando mais de 1%, porque o momento, né, para quem quer uma carteira de renda, a carteira de renda hoje ideal são carteiras com fundo de crédito, né? E carteira hoje de valor são os fundos de tijolo, tá? Então esse é o cenário hoje dos fundos imobiliários, Fiagros e Friinfras, né? Carteira de renda, preponderância de fundos de crédito. Carteira de valor, para valorizar no médio e longo prazo, são os fundos de tijolo bem estruturados que não perderam seus fundamentos. Bom, ele fala aqui que comparando ao CDI líquido, né? 132% dele, então muito acima, aí, mais de 30% acima do CDI. Fundo que está 90% alocado, né? Ele fez algumas vendas e tiveram algumas liquidações antecipadas, na verdade, que impactaram aqui nessas alocações, nesse percentual. Atualmente o fundo tem 99 operações com crise, 4 fundos imobiliários na carteira e não tem previsão de nova oferta pública aí de captação de recursos. Ele fala aqui que já distribuiu nos últimos 12 meses mais de R$ 10 por cota e desde dezembro de 17, quando o fundo começou, né? O fundo distribuiu aí, com base na cota 100, que está mais próximo, né? 116%. Então, quem investiu lá em dezembro de 2017 já recuperou o investimento e já faturou mais de 16% aí a mais daquilo que investiu.
Nas alocações, ó, o fundo alocou muito timidamente, né? Não alocou nem 2 milhões de reais nesse mês. Foi 1 milhão e 400 aqui no Rock Panambi. IPCA mais 10%, né? Bem high yield aqui dentro dessa aquisição aqui. Acho que aumentou até a posição, né? Adquiriu novas cotas. Adquiriu novas cotas também do CRIVIC 3, que ele também já tinha em carteira, R$ 200 mil apenas CDI. Ele tem procurado também fazer essa diversificação, essa aquisição maior em CDI, 5,5%. E apenas 83 mil no Matarazzo Rosewood. IPCA mais 7,5%, um pouco mais modesto aqui esse prêmio de risco. Nas liquidações que foram mais relevantes, né? No dia 12 de agosto, o CRI Cash Me 2 foi liquidado, mais de 20 milhões e 600 que o fundo recebeu. E outro que foi liquidado foi o Helbor 4. Helbor 4, 29 de agosto. O fundo recebeu, então, mais de 18,6 milhões de reais dessa liquidação antecipada. Acho que foi antecipada, não é isso? Foi liquidado. Não fala se foi liquidação antecipada, mas foi liquidação. E aí, com isso, ó, a alocação nos ativos teve uma queda, né? Teve uma queda aqui de junho para agosto. O fundo, então, alocou muito pouco, vendeu um pouco mais, teve liquidações que saíram, então, do portfólio, né? E aí, então, essas alocações em ativos-alvo teve uma redução aqui no gráfico. E agora o fundo está com 85% alocado em CRI, 5% alocado em FII. Tem um imóvel que recebeu de uma garantia que ainda está no portfólio do fundo, que equivale aqui a 78,6 milhões, que representa 3% do portfólio, e tem 7% agora em caixa. Né? Em caixa aqui, em ativos de liquidez, quase 180 milhões de reais. Bom, vamos mais para baixo, né? Vamos mais para baixo aqui falar algumas coisas aqui. Aqui é o portfólio do fundo, nessa 99 CRIs. Aqui está classificado por emissor, que é a securitizadora. Então, a gente não sabe aqui, tem que fazer uma reclassificação aqui, né? Para a gente saber qual é a maior alocação que o fundo tem, né? Deixa eu ver aqui, 12,5% aqui no BS 255, né? Então não dá para saber qual é a maior alocação que o fundo tem hoje, mas ele tem uma carteira bem grande. Claro que tem várias repetições aqui, ou seja, vários CRIs de mesma empresa, que nem esse Cortel aqui, 2, 3, Credit Home 3 várias vezes, né? Pulverizado Província várias vezes, outro Credit Home aqui, Credit Home aqui. Então, dos 99, acredito que tem ali em torno ali de 50, 45, 50 empresas diferentes. Eu acredito, estou chutando, claro, não contei. E dos FIIs que ele tem em carteira, tem esses daqui, ó, o Suno CRI, o Valora CRI Infra, então tem um FII Infra na carteira, que eu acho que é FII Infra. Tem um aqui que eu não conheço, que é o Porto Seguro, SNR, Sênior, provavelmente. E o VRTM11, outro fundo imobiliário aqui na carteira. E esse é imóvel, Morumbi Plaza, que recebeu como garantia de algum CRI que deu problema, né? Então recebeu como garantia. Nesses acompanhamentos desses CRIs, ele fala que é a respeito do CRI do shopping Aracaju Shopping, né? Tá adimplente, não tem ali nada de anormal acontecendo, tudo acontecendo de acordo com o que está ali contratado, né? Mas teve alguns aqui que teve vencimento antecipado por conta de descumprimentos contratuais. Ó. Esse foi o CRI Ávida, então teve alguns descumprimentos contratuais que ocasionaram, então, vencimento antecipado. O fundo detinha aí 46% desse CRI, desse crédito aqui que foi lançado, né? Representava em torno de 0,1% do portfólio do RECR, tá? Mas o RECR detinha 46% do Ávida. E o Olimpo também, por descumprimentos contratuais, também teve o seu vencimento antecipado em agosto também, né? Então o fundo também provavelmente tem as negociações a respeito do monitoramento de situação creditícia, encontro com o assessor legal, né? Então, para recuperar esse crédito aqui que o fundo provavelmente ainda não recebeu, e isso normalmente vai até para a esfera judicial, né? Então acaba demorando um pouco mais para o fundo reaver esse valor. Aqui é o portfólio de forma aí qualitativa, né? Detalhada aqui as operações, as garantias. Você pode depois baixar o relatório se quiser saber algum em particular. Você vai ver aqui nessa área, aqui inclusive dos FIIs. Dentro da indexação, atualmente o fundo ainda está mais indexado ao IPCA, em torno de 70% indexado ao IPCA, 16% CDI, 3% IGPM e tudo mais, mas a indexação é preponderante ainda ao IPCA.
O que a gente verifica também aqui que dos créditos, né, a maioria são créditos corporativos e a maioria está alocada aqui em incorporação e loteamento. Esses são os principais segmentos. Na distribuição por securitizadora, isso aqui não é muito importante. Aqui também é questão geográfica. E dentro da DRE gerencial, a gente já vê de cara que o fundo ainda tem uma reserva de 35 centavos por cota, tá? Analisando aqui no mês de agosto de 2024, o fundo teve aqui receitas com CRI de 24,2 milhões, teve uma pequena queda em relação a julho. Pode só ser explicado por conta do menor IPCA nesses 2 meses em relação a maio e abril, né? Então teve uma queda aqui em relação a isso. Teve também uma marcação a mercado aqui, ajuste de caixa de quase 8 milhões. Então também isso aqui é contábil, né? A maioria aqui é contábil. E o fundo teve então lucro líquido pelo regime de competência de 13,7 e 21 milhões de lucro líquido pelo regime de caixa, isso configurando então que a maioria aqui é marcação de preço a mercado, né? Ajuste contábil praticamente. E o fundo distribuiu 19,8 milhões, ainda acumulou um pouquinho aqui de resultado de caixa e agora tem 35 centavos e meio praticamente de resultado não distribuído. E a gente vê aqui que o fundo também não está queimando caixa, então a gente sempre observa isso, ó, 277,8 milhões de resultado acumulado nos últimos 12 meses, isso pelo regime de caixa, que é o que interessa para a distribuição, e distribuiu 268 milhões, então um resultado positivo aí em torno de 9 milhões de reais, então distribuindo menos do que o lucro líquido ou resultado de caixa. Em relação à rentabilidade alvo, a IMAB, né, IMAB mais 1%, o IMAB foi de 84,1 milhões até o momento, né, desde o início do fundo, dezembro de 17, mais 1% dá em torno de 85%, e o fundo então rentabilizou aqui 101% no consolidado. Então, o fundo estão tendo aí uma boa rentabilização em relação à rentabilidade alvo do fundo, né? Muito acima do IMAB, do CDI e do IFIX, então, nem se fala. Aqui é a rentabilidade do fundo, o valor distribuído, né? Está em torno de uma média de 0,85%. E no ano já pagou R$ 7,10 de distribuição nesses 8 meses. E no acumulado dos últimos 12 meses, R$ 10,20, provavelmente para manter essa média aí de distribuição para até dezembro de 2024. No volume negociado, a gente verifica que teve uma queda, né? Uma queda no volume negociado aqui, está em torno de 53 milhões de reais, uma média diária de 2,4 milhões. O fundo teve uma queda nesse volume negociado em relação aos meses anteriores, né? Mas ainda assim está com uma boa liquidez no mercado, né? O preço caiu, inclusive, né? Teve uma faixa entre 83 e 85 reais o volume de negociação e encerrou, teve uma média de R$ 84,45 de cota negociada, encerrando a R$ 84,80 no mês de agosto, mas lembrando que no mês de setembro o fundo já está próximo aos R$ 81 de valor de cota de mercado, beleza? Então é isso aí. Esse aí é o relatório gerencial do REC R11, mantendo ali seu resultado praticamente. Teve uma queda, teve sim, mas ele distribuiu menos do que o seu resultado de caixa. Não distribuiu tudo, porque se provavelmente tivesse distribuído tudo, tivesse mantido ali próximo aos 80 centavos novamente de distribuição, beleza? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.